Olá, esta é minha pesquisa de pós-doutorado em educação, realizada na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, entre os anos de 2019 e 2020. Ela se chama Possibilidades de Aprender em um Currículo Museu Congênero. E eu sou o professor Cláudio Eduardo Rezende Alves, gestor de políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Segundo os estudos pós-críticos de currículo, um currículo pode ser lido como um artefato cultural, ou seja, uma produção da cultura humana que ensina, educa e produz sujeitos, podendo acontecer em diferentes territórios. Um desses territórios de aprendizagem é o museu. Daí o uso da expressão currículo-museu. Outro conceito importante na investigação é o conceito de gênero, tomado como uma categoria de análise discursiva, relacional e performativa. Gênero impacta as práticas do ensinar e do aprender, dentro e fora da escola. Os problemas da pesquisa e intervenção podem ser resumidos em dois. O que se ensina e o que se aprende sobre gênero em um museu. E dois, como um currículo museu pode produzir deslocamentos na abordagem de gênero. Por deslocamentos entende-se estranhamentos, incômodos, reflexões e críticas sobre a padronização de gênero. A pesquisa se insere no contexto da formação docente em museus de Belo Horizonte. É um projeto da Rede Municipal de Educação que se chama Circuito de Museus, que desde 2016 incentiva, acompanha e monitora visitas de estudantes, professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras a diferentes espaços museais da cidade, sempre em parceria com o setor educativo, com o propósito e a intencionalidade de fazer uma leitura do acervo de diferentes pontos de vista, envolvendo leituras temáticas, como as relações étnico-raciais, indígenas, religiosas, de sexualidade e também de gênero. Como estratégias metodológicas da investigação foram utilizados o diário de campo e a observação participante, que levou à elaboração dos chamados objetos museais, inspirados no poeta Manuel de Barros, em sua Antologia de Poesia de 2014. Desobjetos propõem decompor, recriar, ressignificar e reinventar um objeto museal. Eles podem ser lidos como exercício discursivo para estranhamentos de gênero no museu. Para acionar um currículo museu é preciso uma pedagogia, no caso, a pedagogia do letramento museal, que propõe práticas interativas de comunicação e conversação, a fim de produzir diferentes leituras de mundo e também produzir sentidos nos encontros com os desobjetos. As composições e as conversações com os desobjetos acontecem nos encontros. Encontros com estudantes, docentes, funcionários e funcionárias do museu e com o próprio pesquisador. Encontros que podem aumentar ou diminuir a potência de vida. A pesquisa teve como cenário o Minas Tênis Clube, um tradicional e histórico clube da cidade de Belo Horizonte, situado numa região nobre. O clube foi inaugurado em 1935. É um clube frequentado por pessoas de alto poder aquisitivo. Dentro do Minas Tênis Clube existe um centro de memória. Este foi o nosso locus investigativo. Um centro de memória composto por fotografias, vídeos, troféus, bolas, uniformes e outros inúmeros objetos que compõem o acervo. É um espaço frequentado por estudantes, desde a educação infantil ao ensino superior, tanto da rede pública quanto da rede privada. Para essa apresentação foram escolhidos 4 desobjetos para conversações e composições com gênero. O primeiro deles, o troféu esportivo. O troféu esportivo, ele revela na iconografia uma generificação. Enquanto os troféus da categoria masculina possuem jogadores em ação, praticando o esporte,
os troféus da categoria feminina, na sua maioria, trazem a deusa Nike, a deusa da vitória, uma mulher com os seios muitas vezes desnudos, asas, segurando uma coroa. Numa dessas visitas ao espaço, uma estudante adolescente questionou a equipe do educativo que mediava a visita. Por que os troféus da categoria feminina têm sempre uma deusa com asas, enquanto os da masculina têm os homens jogando bola? Esse desconforto e essa observação da estudante a partir dos troféus transformam um objeto na categoria de um desobjeto, que permite a discussão de gênero, corpo, cultura, binarismo público e privado, bem como a segregação e ocupação de espaços desiguais por gênero no universo do esporte. Outro desobjeto a título de ilustração foi o uniforme esportivo, que existem vários exibidos nas vitrines do Centro de Memória. Em especial, a discussão aqui registrada foi sobre o uniforme do judô. Um professor de educação física disse não haver diferenciação entre o uniforme feminino e masculino no judô. Ele explicou que o termo kimono significa coisa para vestir, sendo unissex, ou seja, sendo usada tanto por mulheres, homens e crianças. Essa informação trazida pelo professor de educação física no grupo durante a visitação provocou discussões, conversações e composições com desobjeto uniforme esportivo, que permitiu a reflexão sobre corpo, gênero, tecnologia, performance, pessoas cisgênero e pessoas transgênero. A exemplo de muitas mulheres trans que sofrem preconceito em categorias esportivas no Brasil. O terceiro desobjeto é a carteira antiga de associados e associadas. Além do tamanho, a conformação das carteiras revela também uma generificação do objeto, diferenciando homens de mulheres. Em uma dessas visitas, uma estudante do curso de pedagogia de uma faculdade local disse: além das carteiras dos homens serem maiores do que a das mulheres, na carteira do homem está escrito sócio proprietário, das mulheres dependente. Mulher sempre na sombra do marido. Mais uma vez, a conversação e a composição com o desobjeto, carteira, permitiu a discussão de gênero, modelos de família, maternidade, paternidade, heteronormatividade, violência doméstica e até feminicídio. O último desobjeto que compõe essa discussão e esse material são algumas fotografias antigas dos anos 50 e 80, que revelam a ocupação generificada dos espaços do clube, horários diferentes para homens e mulheres frequentarem piscinas, departamentos específicos do clube, como a ginástica, que era exclusivamente feminina, alguns salões de conversação em que somente homens e meninos podiam participar, desfiles de beleza exclusivos para a beleza feminina. As mulheres não podiam usar maiô branco, porque o maiô branco, quando molhado, revelava mais as formas do corpo. Então havia sempre um funcionário com um roupão à espreita, sendo orientado que quando aparecesse alguma mulher com maiô branco, ele deveria julgar um roupão e tampar o corpo da mulher. Ou seja, uma série de regras de uso generificados do espaço que evidenciam uma normalização, um silenciamento de gênero, um jogo regulatório de ditos, não ditos e interditos sobre os corpos, assimetricamente entre corpos de mulheres e corpos de homens. Por fim, um currículo museu com gênero não tem resultados, tem efeitos. Podemos destacar a vivência do museu numa lógica diferenciada da escola, momentos de desestabilização e reflexão sobre normas de gênero naturalizadas e essencializadas, e a coabitação entre diversos modos de existência e diferentes leituras de mundo. Por fim, um currículo transborda e pode acontecer em diferentes tempos e territórios da cidade. Obrigado.